E aí galera, e aí, beleza Zé? Olha nós aqui outra vez para fazer aquela revisão de criminologia. Zé, eu quero aproveitar agora esse momento e mandar um beijo, um abraço, um cheiro e um amasso para minha mega esposa Diva. Pois é, Zé. Então, mas deixando a emoção de lado e vamos estudar, né Zé? Que o importante é estudar. Vamos lá. No vídeo anterior sobre criminologia, né, a gente fez algumas questões, resumimos, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Resumimos 20 questões, fizemos uma revisãozinha rapidona. Você que não assistiu, volta, assim, coloca aí, o Zé vai colocar o link, coloca aí Zé, o link do... Isso, coloca aí o link do vídeo anterior para o pessoal dar uma revisada também, que a gente falou alguns conceitos importantes. Então vale a pena, gente, você voltar ao nosso vídeo, tá? E é o seguinte, como a gente é bonzinho, em homenagem à Diva, a gente vai colocar para download de grátis, né? Todas essas questões que estamos falando aqui. E tem um resumo teórico também que a gente vai deixar disponível para você que é preguiçoso e não consegue pesquisar nada na internet, né Zé? Mas vamos ao que interessa. Cadê Zé? Vamos lá. Uma revisão criminologia parte 2. Vamos lá. Primeira questão, Zé. Opa, vamos ler. Vamos lá. Sobre a criminologia, né Zé? São objetos da criminologia. Aqui é para você decorar essa desgraça aqui, ó, Zé. Moderno. Não tem esse tracinho aqui, você já sabe, né? É o capeta, ó. São objetos de estudo da criminologia moderna. Letra A, a desigualdade social. O Estado. Letra B, a conduta, o castigo. Letra C, o direito à ressocialização. Letra D, a sociedade, o bem jurídico. Letra E, o crime, a vítima. Então, o que é que cabe aqui, Zé? São objetos de estudo da criminologia moderna. Tracinhos, o criminoso, tracinhos e o controle social. E aí? Hein? Ó, gente, isso aqui, quem assistiu o vídeo anterior sabe que isso aqui é muito fácil. São objetos do estudo da criminologia moderna, o crime, certo? Zé, cadê? Opa. O crime, olha que letra fez, Zé. O crime, o criminoso, a vítima, eita, que eu não acerto é nada. Eu tô ceguinho, a vítima, isso aqui é vítima, tá gente? O crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Questão correta, letra E de jumento. Zé, jumento começa com E, certo? Agora vamos para a próxima questão. A gente tá atrapalhando. Ai. Então, vamos lá. Próxima questão, rapidinho, para a gente não perder a mulher. A criminologia moderna... Tal daí? Hein, Diva? Ela nem tá ouvindo. A Diva tá aqui, assistindo o filme e a gente gravando. Pode não correr dessa, Zé? A criminologia moderna estuda o fenômeno da criminalidade por meio da estatística, ok? Estatística criminal. Nessa seara, a expressão cifra dourada designa o que significa cifra dourada? Repetindo, quem assistiu ao nosso vídeo anterior sabe muito bem que existe 4 ou 5 tipos de cifras. E existe a cifra, existe, gente, ó, deixa eu escrever aqui, a cifra cinza, a cifra amarela, tem a cifra verde, tem a cifra, vou colocar aqui que não cabe, né? Cifra negra, tem a cifra negra, tem a cifra dourada, ok? Cifra dourada, anota aí. Então, a cifra cinza, né? A cifra cinza, ela diz respeito
aos crimes que não são contabilizados, né, por falta de representação. Tá? A pessoa desiste de representar, então entra nessa cifra cinza, ok? Cifra cinza. A cifra amarela diz respeito aos crimes de abuso de poder que não são denunciados. Sabe, o policial comete um crime de abuso de autoridade e a vítima com medo não denuncia. Então isso aqui diz respeito à cifra amarela. Tipo, para decorar, a gente põe na cabeça o seguinte: a vítima amarela e fica com medo de denunciar o agente que usou do abuso de poder. A cifra verde é fácil, que diz respeito aos crimes ambientais, essas coisas naturais. Verde, natureza, ok? A cifra negra, né? A cifra negra consiste são aqueles crimes que não entram na contabilidade, no registro das ocorrências. Aí fica na cifra negra. E a cifra dourada, dourada lembra o quê? Ouro. Quem mexe com ouro é rico. Então a cifra dourada diz respeito aos ricos. E os ricos cometem que tipo de crime? Os ricos cometem o quê? Crime do colarinho branco, certo? Então, ficou fácil a questão. Agora vamos analisar a alternativa correta, José. Vamos ver. Cifra dourada diz respeito ao quê? Ao total de delitos registrados e de conhecimento do poder público que são elucidados? Não, nada a ver. Cifras douradas diz respeito às infrações penais praticadas pela elite não reveladas ou apuradas. Trata-se de um subtipo da cifra negra, exemplo do crime de sonegação fiscal. E aí, José, o que você acha? Isso aqui tá bonitinho, né? Vamos continuar para ver. As infrações penais de maior gravidade, como por exemplo o homicídio, que ao ser elucidado permite ao poder público planejar melhor. Não, nada a ver com isso aqui. D. As infrações penais de menor potencial ofensivo por... Não, também nada a ver com essa aqui. Vamos ver a última aqui. O percentual de delitos praticados pela sociedade de baixa renda que não chega ao conhecimento do poder público por falta de registro e, portanto, não são elucidados. Isso aqui é cifra negras, né? Falta de registro é cifra negra. Então, a alternativa correta aqui é, as infrações penais praticadas pela elite. Falou em elite, lembrou de ouro, cifra dourada. É a questão, ok? Fácil, né, Zé? É só lembrar dos ricos. Vamos à próxima aqui para... E a gasolina, hein, Zé? Pelo amor de Deus. Vamos à próxima. Vamos lá. São objetos de estudo da criminologia. Isso aqui é fácil, né, gente? Todo mundo sabe disso aqui, Zé. São objetos de estudo da criminologia o crime. Aí tá para completar. O crime, a vítima e o que mais? E aí, o que você acha? É simples isso aqui. Quem viu vai saber que são objetos do estudo do crime. O crime propriamente dito, o bandido, certo? O bandido, a vítima e o que mais? A vítima e o controle social. São objetos e o controle social. Isso aqui tá fácil, né, Zé? Então a alternativa correta é a letra D de doido. Vamos à próxima, Zé. A prevenção criminal, que está voltada à segurança e qualidade de vida, atuando na área da educação, emprego, saúde e moradia, conhecida universalmente como direitos sociais e que se manifesta a médio e longo prazos, é chamada pela criminologia de prevenção primária, meu Deus, travou aqui, primária, individual, secundária, estrutural ou terciária. Eis a questão. E então, José? Olha, ficou um coraçãozinho aqui. E aí, José? É o seguinte, há três tipos de prevenção. Existe a primária, você tem a primária,
tem a prevenção primária, tem a prevenção como é que se escreve? Secundária. Eita, Zé, peraí. Peraí, deixa eu pegar a borracha aqui. Ai. Secundária, que é secundária, tá, Zé? Secundária. Tá? Prevenção secundária, prevenção terciária. Terciária, ok? Então, essa previsão primária, ela abarca as primeiras ações para que os indivíduos não venham a delinquir. Trata-se, por exemplo, de ações no campo da educação, da moradia, do trabalho, do lazer, etc. A fim, de criar um ambiente social desfavorável à prática do crime. Então essa é a proteção primária. Ela fabrica aquele ambiente, que faz com que o delinquente desista de delinquir. Já a prevenção secundária, ela é direcionada às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade criminal. Ela constitui-se de ações de natureza policial, reurbanização, que mais? Essas coisas aí. Terciária. A terciária são ações voltadas aos egressos do sistema carcerário a fim de que não volte a delinquir e de que se ressocializem. Entendeu? Então aqui, o que a gente traz aqui? A prevenção criminal que está voltada à segurança, à qualidade de vida, atuando na área da educação, emprego, saúde, moradia, conhecido universalmente como direitos sociais, e que se manifesta a meio e longo prazo, é chamada de criminologia de prevenção. E aí, Zé, ficou fácil. É prevenção o quê? Fala aí. Zé? Primária, secundária ou terciária? Primária, né, Zé? Aqui, ó. A primária que é um tipo de... É a prevenção preventiva, pronto. Primária. Prevenção preventiva foi boa, né? Certo, mano? Vai, Zé, passa pra próxima que eu tô já com sono já. Próxima questão. A história da criminologia. Vamos mais pra cima, Zé. Um pouquinho. Ok, tá bom. A história da criminologia conta com grandes autores que, com suas obras, contribuíram significativamente na construção desse ramo de conhecimento. É correto afirmar que Cesare Boneza, o Marquês de Beccaria, foi autor da obra O Homem Delinquente, dos Delitos e das Penas, Antropologia Criminal, o Ambiente Criminal ou a Sociologia Criminal. E aí, Zé, qual a resposta? Olha, isso aqui, para quem estudou, isso aqui é muito fácil. Cesare Beccaria é o camarada que escreveu Dos Delitos e das Penas. O Homem Delinquente foi o Lombroso. Tá? Sabe que se o cara tivesse a cabeça grande era bandido? Lombroso, acho que é assim, Lombroso. E isso aqui, antropologia criminal, essa aqui eu não sei. Eu sei que o homem, decore aí, o Homem Delinquente é Lombroso, Dos Delitos e das Penas é o Cesare Beccaria. Certo? Vamos à próxima, José. Vamos à próxima. Vamos lá. Essa aqui fala de escola. A escola tal surgiu na Europa influenciada pelos fisiocratas e iluministas. Possui 3 fases: antropológica, sociológica e jurídica. Priorizou os interesses sociais aos individuais. Em 1876 foi publicado o livro O Homem Delinquente. A gente viu que O Homem Delinquente foi escrito por Cesare Beccaria, que instaurou um período científico de estudos criminológicos. Assim, é conhecida ainda como surgimento da fase científica da criminologia.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Deixa eu dar uma cola aqui para vocês, ó. Geralmente quando assim, ó, o becaria, né? O becaria, é assim que se escreve, becaria. Aqui eu vi o nome dele, becaria. Em algum lugar aqui. Priorizou, tá. Vamos ver aqui, depois a gente vê como é que se escreve becaria. Eu acho que é com 2 Cs, tá. Mas o becaria, você vai ter que relacionar ele à escola clássica, tá? Escola clássica e ao livro O Homem Delinquente. Não, Zé. Não, O Homem Delinquente é do Lombroso. A gente acabou de falar. Zé do céu. Tu tá doido, rapaz. Tá, mais um aqui, ó. Gente, esquece aqui. O Homem Delinquente a gente viu aqui, ó. Cadê, Zé? Olha, a gente vai falar besteira, ó. A gente viu que o Homem Delinquente é Lombroso. O becaria é dos delitos e das penas. É do céu, olha aqui, a gente... Então, vamos lá. Becaria da escola clássica e o livro dos delitos e das penas, certo? Dos delitos... Eu ficando doido. Dos delitos e das penas. Ok? Eu já ia marcar a letra A aqui. Dos delitos e das penas. O Lombroso, vamos ver aqui. O Lombroso, ele é da escola positiva e escreveu O Homem Delinquente. O Homem Delinquente. Essa minha canetinha tá fora. Tá? Então, a maioria das questões vai relacionar becaria, escola clássica e dos delitos das penas. O Lombroso, escola positiva, o homem delinquente, ok? Sendo assim, a nossa questão aqui é letra D de doido. Viu, Zé? Quase que a gente viajava na maionese, tá vendo? Tem que prestar atenção, né? Se não presta atenção, viaja. Vamos à próxima, vai. Assinale a alternativa correta a respeito da vitimologia. Cuidado, não é criminologia, é vitimologia. O comportamento da vítima em nada contribui para a ocorrência de um crime contra si praticado? E aí, o que você acha? A vitimologia estuda o papel da vítima no episódio danoso, o modo pelo qual participa, bem como sua contribuição na ocorrência do delito? C. A vitimologia nasceu como ramo das ciências jurídicas por conta das observações feitas pelos estudiosos a respeito do comportamento da vítima perante o ordenamento jurídico em vigor. A vitimologia surgiu como ramo da criminologia em 1876 por meio da obra O Homem Delinquente de Cesare Lombroso. O comportamento da vítima sempre contribui para a ocorrência do crime contra si praticado. E aí, Zé? O que você acha? Ó, o primeiro a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando tiver a palavra sempre, a gente já exclui a questão, tá? Sempre, nunca existe esse sempre, tá? Agora vamos ver aqui. O comportamento da vítima em nada. Você acha que em nada o comportamento da vítima contribui? Olha, o comportamento da vítima, em algum sentido, em algum aspecto, ele contribui. Então, a gente já vai excluir esse em nada aqui, tá? Agora, a gente fica com 3, tá? A vitimologia surgiu como ramo da criminologia por meio da obra O Homem Delinquente de Cesare Lombroso. Tem nada a ver, né, gente? Vitimologia com Lombroso. Mas, vamos a uma pequena explicação. Ó. A vitimologia, que a gente não falou ainda, a gente falou no vídeo anterior, mas se você não assistiu, a gente vai falar o seguinte. A vitimologia, né, ela estuda o comportamento da vítima, né, em que sentido, avaliando as causas e os efeitos que o comportamento da vítima, né, teve sobre o crime que ela sofreu.
Entendeu? Sabe aquela propaganda que tem aí que é meio polêmica, a vítima não tem culpa? Então, infelizmente, para vitimologia, há casos em que a vítima tem culpa, tá? Então, e a doutrina, ela divide a vitimologia em primária. A vitimologia pode ser primária, secundária, pode ser primária, secundária e terciária, tá? Terciária. Então, vitimologia pode ser primária, secundária e terciária. A vitimologia primária, né, são as consequências do delito que atingem diretamente a vítima. É aquela vítima que não teve culpa nenhuma, né? Não teve culpa nenhuma, e essa vítima, ela, assim, como se diz, deixa eu ver uma forma fácil para você entender. As consequências, a única consequência que ela sofre é a consequência diretamente, né? Ela sofre aquela consequência direta do delito, tá? É a vítima primária, ela sofre delitos. Vítima primária, ela sofre as consequências diretas do crime, tá? Já a vítima secundária, ela sofre com a burocracia, ela sofreu aqui com o crime. Aí ela vai no juizado, no tribunal, no fórum, e pela burocracia ela termina sendo vítima novamente. Então ela é uma vítima pela segunda vez, é a vítima secundária. Já a vítima terciária é aquela que sofre, né, com o preconceito da sociedade, com como se diz, com deboche, com comentários maldosos. Então ela foi vítima aqui do crime, aí ela foi para o judiciário, por exemplo, aí pela burocracia, pelo todo o problema que há no judiciário ou no poder público, ela sofreu novamente, foi vítima novamente, e depois a sociedade ainda faz ela novamente de vítima. Então ela foi vítima 3 vezes. Então, primária diretamente pelo delito, a secundária sofre com a burocracia, põe assim, que sofre, é vitimizada pelo poder público, e terciária é quando ela sofre novamente, é vitimizada pela sociedade. Então vamos ao que interessa. Então, com base nisso, vamos às alternativas. A vitimologia estuda o papel da vítima no episódio danoso, o modo pelo qual participa, bem como sua contribuição na ocorrência do delito. A vitimologia nasceu como ramo das ciências jurídicas por conta das observações. A vitimologia surgiu aqui, ó. A vitimologia estuda o papel da vítima no episódio danoso, o modo pelo qual participa, bem como sua contribuição na ocorrência do delito. Então, gente, a alternativa correta aqui é letra B. A vitimologia vai estudar o comportamento da vítima em relação ao crime, o grau de culpabilidade que ela teve na ocorrência daquele crime. Depois a gente vai ver questões que vai pedir o conceito de vitimologia primária, secundária e terciária. Então, correta é a letra B de boi. Certo, José? Agora vamos à próxima questão. Que essa aqui eu acho que todo mundo vai acertar. Ah, não vai não. É considerado o pai da vitimologia o César Lombroso, o Rafael Garofalo, o Emile Durkheim, Benjamin Madison ou Cesare Bonezza. Então, vamos aqui por exclusão. César Lombroso, a gente sabe que não é. O Cesare Bonezza, que é o Beccaria lá, também a gente sabe que não é. Aí ficou o Benjamin Madison, Emily Durkheim e Rafael Garofalo. E agora, José? Vamos ao que interessa. Ó,
Muita gente acha, José, que o pai da vitimologia é a senadora Marina Silva. Certo? Isso aqui era uma piada, tá? Muita gente acha que é a Marina Silva, mas, segundo as más línguas, o pai da vitimologia é o israelense Benjamin Mendelssohn. Você vai ter que decorar isso aí, gente. Não tem jeito. Ó. Benjamin, quando falar em vitimologia, vocês lembrem do Mendelssohn. Vitimologia. Que relação? Não tem nenhuma correlação para a gente decorar. Benjamin Mendelssohn. Benjamin Mendelssohn, vitimologia. Então ele é o pai da vitimologia. Isso que interessa, anota aí para você não esquecer. Certo? Vamos à próxima, José. Vai, Zé. Aqui. Opa. Entende-se por vitimologia. Tá vendo, Zé? A gente acabou de falar aqui. A vitimização. Ixi, a gente falou vitimologia terciária. Desculpa, gente. É vitimização, hein? Esquece lá que eu falei vitimologia terciária. Não é vitimologia terciária. Zé, a gente não tá legal hoje, hein? Vitimização terciária, tá? Vamos lá. Diante daquilo que a gente falou vitimologia terciária, mas é vitimização, agora que eu lembrei. Putz, mano. Vamos lá. Os danos materiais e morais diretamente causados pelo delito em face da vítima. Não, isso aqui é a vitimização primária, né, Zé? Que é direto, é a primária. A conduta de terceiro ou de eventos oriundos da natureza, a conduta de terceiros ou de eventos oriundos da natureza, não tem nada a ver com natureza, né, Zé? Não. Trata de terceiros, mas não tem nada a ver com a natureza, tá? O aborrecimento e o temor causados pela necessidade de comparecer aos órgãos encarregados da persecução criminal para o formal registro da ocorrência, bem como para indicação de seu algoz? Não, também não, né? A discriminação que a vítima recebe de seus familiares, amigos e colegas de trabalho em forma de segregação e humilhação por conta do delito por ele sofrido. A sobrevitimação como suicídio ou autolesão. Não. Isso aqui, ó. Lembra que a gente falou que os preconceitos que a vítima sofre? Então a letra D. A gente falou disso aí. Não adianta você falar que a gente não falou que a gente falou. Próximo. O legislador brasileiro, ao dispor sobre as funções da reprimenda pela prática de infração penal no artigo 59 do Código Penal, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade do agente, aos motivos e às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, adotou a teoria da função reeducativa da pena, função de prevenção especial da pena, função de prevenção geral da pena, função de retributiva da pena ou função mista ou unificadora da pena. E aí, José? Dúvida? E aí? Qual a questão? Então, para quem não lembra, a pena tem 3 funções, tá? A pena tem 3 funções. A função de punir o bandido, a função de prevenir e a função de como é que se escreve? Ressocializar. E a função de ressocializar, ok? No que tange o escopo punitivo da pena, né? O escopo punitivo da pena tem por objetivo afastar o sentimento de impunidade pela prática de um delito, bem como de reafirmar a autoridade da lei. Já o escopo de ressocializar, o escopo ressocializador,
ele busca recuperar o bandido. E já o de prevenir, né, diz respeito àquela prevenção geral e a prevenção especial. Que a prevenção geral, né, consiste na intimidação por meio da ameaça da sanção a prováveis infratores, e a prevenção especial consiste na inibição de quem já praticou o delito. Ou seja, ela vem aqui para inibir tanto a pessoa, o possível delinquente, como o delinquente que já delinquiu. Sendo assim, isso aqui, ó, é uma função mista. O código, né, a doutrina diz que isso é uma função mista ou unificadora da pena. Sendo assim, a correta seria letra E. Certo? É meio chatinho. Você tem que é revisão, tá, gente? Você já deve, para você saber já isso aqui, tá bom? Certo, José? Vamos à próxima, José. Próxima. Veículos de comunicação em massa de todo o país noticia em 12 de junho de 2012 que a região dorsal da estátua do Cristo Redentor de Belo Horizonte foi pichado naquela madrugada por 2 homens com a inscrição Ronaldinho 49. Aí sim, Zé. Em homenagem ao novo craque do Clube Atlético Mineiro. O componente desses indivíduos é relacionado, o comportamento desses indivíduos é relacionado à teoria sociológica. Que teoria? Ó, vou te falar. O cara é torcedor, faz uma pichação na estátua do Cristo Redentor e então ele é da cifra dourada, lembra? Ele é da elite. Ele é da elite, só sendo, né, Zé? Torcedor de futebol da elite. Do conflito cultural, das áreas criminais, da subcultura delinquente, do Lembergen Approach. Então, ó, essa teoria aqui, ó, sociológica, que trata dessas ganguezinhas, é um nome bem sugestivo, ó. É subcultura delinquente. Para ser torcedor, né, tem que ter não pode falar essas coisas. Vamos lá. Então, ó, relacionou a gangues, a torcedores, a teoria sociológica correspondente é da subcultura delinquente. Não poderia ser outra, né, Zé? Tinha que ser subcultura. Vamos à próxima, José. Ok. Esse daqui fala, aqui tem que ser decoreba, né? Este autor foi criador da chamada sociologia criminal. Para ele, a criminalidade derivava de fenômenos antropológicos, físicos e culturais. Trata-se de Francesco Carrara, César Lombroso, Rafael Garofalo, Henrique Ferri, Franz von Liszt ou Michel Temer. Ô Zé, cacete, tá zoando Michel Temer, cara. E aí, José? Isso aqui é meio decoreba, né, gente? Ó, alternativa correta aqui. Oxi, cadê a... É esse bonitão aqui, ó. Henrique Ferri, ok? Henrique Ferri foi o criador da chamada sociologia criminal. Para ele, a criminalidade derivava de fenômenos antropológicos, físicos e culturais. Então, isso aqui é decoreba, você tem que decorar. Não tem como te dar bizu. De acordo com a sociologia criminal, pode-se citar como exemplo da teoria do consenso, a teoria crítica, a teoria radical, a teoria das janelas quebradas, a teoria da associação diferencial e a teoria do conflito. E aí, José? Quem não estudou é complicado. Aqui é o seguinte, ó. As teorias do consenso, tá? As teorias do consenso entendem que os objetivos da sociedade são atingidos quando há um funcionamento perfeito de suas instituições, ok?
funcionamento perfeito das instituições. Instituições. Certo? Com os indivíduos convivendo e compartilhando as metas sociais comuns, concordando com as regras de convívio. Para as teorias do consenso, os sistemas sociais dependem da voluntariedade de pessoas e instituições que dividem os mesmos valores. Ok? Eles vivem em um consenso. A teoria do consenso diz que a sociedade vive em um consenso. São consideradas teorias consensuais as teorias do etiquetamento, as teorias da associação diferencial e a escola de Chicago. Então, as teorias do consenso são divididas em teoria do etiquetamento. Olha lá, teoria, tem que decorar isso. Teorias, teoria do etiquetamento. Teoria do etiquetamento. Que letra feia da porra. Teoria do etiquetamento. Teoria da associação diferencial e a escola de Chicago. Então, sendo assim, temos aqui a teoria da associação diferencial. Isso aqui tem que decorar, tem que estudar muito, não adianta. Certo? Não dá nem para explicar, Zé, porque é decoreba, pô. Vamos para a próxima, Zé, vai? Vamos aqui. Uma das mais importantes teorias do conflito surgiu nos Estados Unidos nos anos de 1960. E seus principais expoentes foram Aaron Goffman e Howard Becker. Trata-se da teoria do Lemberg Approach, teoria da subcultura delinquente, isso aqui é aquele negócio dos torcedores, teoria da desorganização social, teoria da anomia, teoria das zonas concêntricas. E aí, Zé? Que a gente falou o que? Deixa eu ver aqui, a teoria do etiquetamento, da associação da escola de Chicago. Aqui, ó, Zé, essa aqui também o pessoal tem que... Isso aqui é meio chato, ó. Tá vendo essa... A alternativa correta vai ser essa aqui, ó. Vamos lá. Essa teoria do Lemberg Approach, né, ganhou força na década de 1960 do século passado nos Estados Unidos. Lógico, década do século passado, essa Wikipédia eu vou te falar. Também é conhecida como teoria do etiquetamento ou da rotulação social. O delito, também chamado de desviação, segundo os defensores dessa teoria, não é uma qualidade ontológica da ação, mas o resultado de uma reação social em que se considera o delinquente apenas alguém que se distingue do homem normal. Ou seja, o criminoso é um ser inferior, incapaz de se dirigir livremente, né? Ou seja, ele necessita ser compreendido e direcionado por meio de medidas educativas. Ou seja, ele é etiquetado. Então, essa é a teoria do Lemberg Approach, a teoria do etiquetamento. Teoria do etiquetamento, teoria do Lemberg, nem sei se é assim que lê, mas você conseguiu entender, né, Zé? Vamos à próxima, José. Palavrinha chata, né, Zé? De acordo com Benjamin Mendelsohn, você lembra do Benjamin Mendelsohn, que era israelense, que a gente falou sobre bonitão? As vítimas são classificadas em vítimas primárias, secundárias e vítimas terciárias, vítimas ideais, vítimas menos culpadas que os criminosos, vítimas tão culpadas quanto os criminosos, vítimas mais culpadas que os criminosos, vítimas como únicas culpadas, vítimas desatentas, vítimas desinformadas, vítimas descuidadas, vítimas inocentes, vítimas provocativas, vítimas participativas, vítimas perfeitas, vítimas participativas, vítimas concorrentes, vítimas imperfeitas e vítimas contumazes.
Então, Zé, lembra a gente falou de vítimas primárias, vítimas secundárias, vítimas terciárias, certo? Veja bem, as vítimas são classificadas. Só que na classificação, as vítimas podem ser ideais, são aquelas que facilitam para o bandido. As vítimas menos culpadas que os criminosos. E tem as vítimas tão culpadas quanto os criminosos. E as vítimas mais culpadas que os criminosos. Sabia que tem vítimas mais culpadas que os criminosos? Ou vítimas como únicas culpadas, tirando a parte do criminoso? Pois é. Sabe, aqui, vou dar um exemplo aqui de vítimas como únicas culpadas. Você está dirigindo, bonitinho, tá na velocidade compatível com a via, aí de repente um louco se joga na frente do carro. Aí você atropela o louco e mata. Quem teve culpa? Você ou o doido que se jogou na frente do seu carro? O doido, né, Zé? Então, que é um exemplo de vítima como únicas culpadas. Certo? Então a letra B é a correta. Vítimas ideais, vítimas menos culpadas que os criminosos, vítimas tão culpadas quanto os criminosos, etc, etc. Próxima, José. O estudo da vitimologia atual, baseada numa tendência política criminal eficiente, privilegia. Letra A. A assistência social ao delinquente, bem como o atendimento eficiente do poder público. B. A assistência psicológica à vítima e tratamento adequado ao delinquente para sua recuperação. Uma pena que recupere o delinquente socializando com trabalho e educação. Uma punição exemplar para o delinquente de forma que se cumpra a função retributiva da pena, a reparação dos danos e indenização de prejuízos da vítima. Olha, qual é Zé? Melhor esse aqui. Isso aqui, gente, a gente colou do Zé e a alternativa correta é a letra E. Depois vocês olham qual é a explicação. Mas qual é a explicação, Zé? Põe no Google aí, vai. Deixa eu pôr aqui, Zé. Deixa eu dar uma olhada aqui no Google. A falta de reparação da vítima constitui, segundo estudo da vitimologia, a vitimização secundária, que consiste na falta de assistência por parte das autoridades para a vítima de um crime. A falta de reparação da vítima constitui, segundo estudos da vitimologia, a vitimização secundária, que consiste na falta de... Não, isso aqui não tem nada a ver com isso aqui não, cacete. Deixa eu ver. O estudo da vitimologia atual, baseado numa tendência política criminal eficiente, privilegia a reparação dos danos e indenização dos prejuízos da vítima. Não, isso aí que você lê do Google não tem nada a ver. Mas a alternativa correta é a letra E. Certo? Vamos a outra alternativa. A prevenção criminal secundária é aquela que atua na recuperação do recluso, visando a sua socialização por meio do trabalho e estudo, evitando sua reincidência. B. Em setores específicos ou de maior vulnerabilidade da sociedade, por meio de ação policial, programas de apoio e controle de comunicação. C. Na qualidade de vida de um povo, na proteção aos bens patrimoniais e nos direitos individuais e sociais, nos direitos sociais universalmente conhecidos como educação, moradia e segurança, na reparação do dano causado em razão da delinquência, assistido o recluso em programas psicológicos e de assistência social. E aí? Qual é a alternativa, Zé? Alternativa correta, segundo o Zé, qual é, Zé? Letra B? Sei lá. Não, peraí, gente. Deixa eu dar olhar o gabarito aqui que o Zé tá viajando. Letra B? Por que letra B? Peraí. 37. Letra B. Isso mesmo, Zé. Segundo o Zé, a letra B. Uma das formas que o Estado Democrático de Direito possui para prevenir o crime é a pena. De acordo com a teoria mista, que estuda as penas, estas têm a finalidade de
Essa aqui a gente já estudou, Zé. Não já? Punir o delinquente de forma proporcional ao mal praticado, trazer mais tranquilidade para a sociedade, uma vez que o criminoso não estará nas ruas, retomar a qualidade e a paz pública, prevenção geral e prevenção especial. Lembra disso aqui? A prevenção geral, eu lembro, Zé. Prevenção geral e prevenção especial. Peraí, Zé, que a mulher está pedindo minha sandália, que tá um frio da bexiga. Fala que me ama. Fala. Fala. Fala, eu te amo. Fala, senão eu dou um soco. Não, se eu dizer, é assim, ó. Você não me ama. Desculpa aí, gente. A mulher não me ama, eu estou deprimido. Próxima questão, José. Ó, isso aqui é só uma revisão, rapaz. Você tem que. Um monte de conceitos aqui, você tem que saber, bonitão e bonitona. Vamos lá. Que é isso? Tem que ler em voz alta. Dentre as escolas penais a seguir, aquela na qual se pretendeu inicialmente aplicar o direito penal, os mesmos métodos de observação ao direito penal, lógico, desculpa, vamos ler novamente, Zé. Dentre as escolas penais a seguir, aquela na qual se pretendeu inicialmente aplicar ao direito penal os mesmos métodos de observação e investigação que utilizavam em outras ciências naturais a escola clássica, escola técnico-jurídica, a correcionalista, positivista ou a moderna. Gente, como isso aqui é coisa de decoreba, a gente só vai marcar a alternativa correta, que é a letra D de doido. Então depois você copia esse aqui e coloca aqui. Isso aqui diz respeito a isso aqui. Você não vai falar que me ama, não? Não? Te amo. Nossa, que te amo falso da porra. Mas tá bom. Vamos à próxima, vai, Zé. Próxima questão. A obra O Homem... Isso aqui todo mundo sabe, né? Até a Diva já sabe disso. Diva, responde aqui. A obra O Homem Delinquente, publicada em 1876. Fala aí de longe. Foi escrita por... Responde. César Lombroso, Henrico Ferri, Rafael Garófalo, que Garáfalo, pô. Rafael Garófalo, César Bonezana, Adolfo Quetelete ou Antônio do Tribunal? Não é pra rir, não. É sério a questão. A questão tá aqui, não tô zoando não, ó. Aqui, ó. E aí, ó. Então, gente, O Homem Delinquente foi escrito... Para de rir, mas tá ao vivo. E aí, o que você acha? Olha lá, O Homem Delinquente é do César Lombroso. O Homem Delinquente. Cuidado com os delitos e das penas é do Beccaria, ok? Próxima questão. Aqui, gente, aqui. Chegamos ao gabarito. Aqui tá um gabarito Calma, Zé. Aqui. Vocês confiram aí o gabarito, porque o Zé tá meio xarope hoje. De repente a gente falou alguma questão, passou alguma questão, algum gabarito que não tem nada a ver, vocês conferem aqui, tá, gente? E reforçando, abaixo do vídeo, né, tem um link para você baixar todas essas questões e muito mais, de grátis, em homenagem à Diva, tá? Vamos mais um pouco, Zé? Será que pode ir mais um pouco, Diva? Pode. Pronto, mais um pouco. Pedimos a permissão à doutora Diva, nossa delegada. Se ela falar não, filho, você sabe como é mulher. Falou não, mas quem manda aqui geralmente sou eu. Mas vamos lá. É que ela quer assistir o Fantástico para ver o quebra-pau da falta de gasolina, né?
Ela tá com fone de ouvido. Vamos lá. Um dos primeiros autores a classificar as vítimas de um crime foi Benjamin Mendelssohn, que levou em conta a participação das vítimas no delito. Segundo esse autor, as vítimas classificam-se em... Agora a gente sabe aquelas vítimas ideais, vítimas tal, que são as vítimas menos culpadas que os criminosos, vítimas mais culpadas que os criminosos, etc, etc. Então vamos aqui, gente. Vamos lá. Aqui é para completar, né, Zé? Tá passando um corno ali. Então vamos ao que interessa. Ó. Para esse Benjamin Mendelssohn, né? Quanto maior a culpabilidade... Olha, passando funk, não tem que morrer uma desgraça dessa? Para Mendelssohn, quanto maior a culpabilidade de um, né, menor é a culpabilidade do outro, em relação à vítima e o bandido, certo? De acordo com os estudos dele, as vítimas podem ser classificadas basicamente em 3 grandes grupos. Que era o primeiro grupo, é a vítima inocente, tá? A vítima inocente, que é a vítima ideal, que não participa de nenhuma forma do delito, é a vítima, aquele tonto que é vítima. A vítima ideal é a vítima inocente, certo? Depois tem o segundo grupo, que é a vítima tão culpada quanto os criminosos. Tem a vítima tão culpada quanto os criminosos. Existe a vítima culpada, gente, tão culpada quanto os criminosos. E o terceiro grupo, né, é a vítima como única culpada. A vítima como única culpada. Então temos as vítimas inocentes ou ideais, as vítimas culpadas, tão culpadas quanto os criminosos, e as vítimas como únicas culpadas. Então a alternativa correta aqui vai ser a letra C, que as vítimas ideais e inocentes são a mesma coisa. Vítimas ideais, vítimas tão culpadas quanto os criminosos, e vítimas como únicas culpadas, certo, Zé? Depois a gente vai deixar um resumozinho aí das pesquisas que fizemos na internet para você tirar algumas dúvidas ou para você dar uma relembrada nos assuntos que você estudou ou não estudou, né? E vamos à próxima, que a diva está nos esperando. A moderna sociologia criminal possui visão bipartida do pensamento criminológico atual. Vamos lá. A moderna sociologia criminal possui visão bipartida do pensamento criminológico atual, sendo uma de cunho funcionalista e outra de cunho argumentativo. Trata-se das teorias, letra A, indutiva e dedutiva, B, do consenso e do conflito, C, absoluta e relativa, D, moderna e contemporânea, E, abstrata e concreta. E aí, você estudou sobre isso ou não? Se você não estudou, eu vou te falar o que é. A alternativa correta é a letra D, teoria do consenso e do conflito. Não me pergunte mais, que isso aqui é muito chato. Pesquisa aí no Google. Próxima, José. Vamos à próxima. Aqui. Próxima questão. Tendo o direito penal a missão subsidiária de proteger os bens jurídicos, com isso, o livre desenvolvimento do indivíduo, ainda sendo a pena vinculada ao direito penal e à execução penal após a reforma do Código Penal Brasileiro em 1984, é correto afirmar que a finalidade da pena é repressiva e abusiva? Não, né, Zé? Punitiva e reparativa? Retributiva e preventiva? Prevenção geral e especial? Ressocializadora e reparativa ou punitiva e distributiva? Lembra do geral e especial? Sabe, de prevenir, de retributiva e preventiva? Preventiva, que é a previsão
prevenção geral e especial, letra alternativa correta, letra C. C de cachorro. Vamos à próxima. A ciência que estuda criminogênese é chamada de quê, Zé? Ciência política? Não, né? Ciência pública também não, né? Sociologia individual, etiologia criminal ou ciência jurídica? Isso aqui é totalmente decoreba para quem estudou. A alternativa correta aqui, Zé. Ó, segundo o Google, o que, Zé? Ah, tá, tem aqui, deixa eu ver aqui, gente. O Zé pôs aqui, deixa eu ver. Segundo o Google, criminogênese ou etiologia. Criminogênese ou etiologia criminal é o segmento da criminologia que estuda os fenômenos que desencadeiam as condutas delituosas. Tem por escopo o estudo sobre a origem, as causas e os fatores do delito na sociedade. Então, criminogênese é a mesma coisa que etiologia, segundo o Google. Eu estou fazendo um aqui, tá? Etiologia criminal. É bom que a gente fixa, né, Zé? Então, ó, é isso aqui que dá para isso aqui. Criminogênese, etiologia criminal. Então, a alternativa correta, a letra D de doido. Eita, Zé. Eu vou morrer assim. Não, tic-tac. Vamos perguntar para nossa aluna Diva. Responde essa questão. Isso aqui você já sabe, ó. A obra dos delitos e das penas foi escrita por Adolphe Quetelet, Francisco Carrara, Giovanni Carmagnani, César Boneza, César Lombroso ou Antônio do Tribunal? Do tribunal. Dos delitos e das penas foram escritas por César Boneza, o Marquês de Beccaria. Já imaginou o Marquês de Antônio do Tribunal? Marquês de Beccaria. De B é com 2 C. Beccaria. Certo? Obrigado pela participação. Próxima questão. A teoria do Lambert Approach. A gente já viu isso, se quiser tá repetindo. A teoria do Lambert Approach é uma das mais importantes teorias do conflito. Surgiu na década de 60 nos Estados Unidos da América e tem como um de seus principais autores Roland Barthes. Essa teoria também é conhecida como a teoria, lembra-se aqui, ó, Lambert Approach, é aquela teoria do etiquetamento. A gente viu isso, etiquetamento. É só decorar, gente, etiquetamento ou tem outro nome. Esqueci o outro nome. Olha. Cultura ou cultural do modismo? Não. Da associação diferencial do white collar crimes? Não, né, gente? Do estudo da pesquisa? Não. Do etiquetamento da rotulação? Ah, o outro nome que eu estava esquecendo era rotulação. Etiqueta e rótula é a mesma coisa, né? Rotulação. Então, a alternativa correta, a letra D. Ai. Fácil, né, gente? Parece difícil, mas é fácil. Vamos à próxima, José. Uma das principais classificações da forma sintética da vítima em grupos quanto à sua participação ou provocação no crime foi a vítima inocente, lembra disso? Vítima inocente, a vítima provocadora e vítima agressor. Vítima agressora, não tinha visto não. Simuladora ou imaginária. Essa classificação é atribuída a César Lombroso, Hans von Hentig, Benjamin Mendelssohn, Kurt Schneider, Hans Gross. Hans Gross não é da Globo, aquele Hans. Não, Zé? Hans Donner. Antônio do Tribunal. Hein?
A gente tá cansado de saber que vitimologia diz respeito a Benjamin Mendelssohn. Benjamin BM. Não dá pra saber. Isso aqui é Benjamin Mendelssohn, tá? Então, letra C. Eita porra, vai morrer. Vamos à próxima, Zé. Eu fiquei mal. Nos crimes de extorsão mediante sequestro, por exemplo, pode ocorrer a chamada Síndrome de Estocolmo, que consiste, letra A, na doença que o sequestrador sofre, na identificação afetiva da vítima com o criminoso pelo próprio instinto de sobrevivência, em uma teoria que os órgãos públicos utilizam para reduzir a criminalidade, no arrependimento do criminoso em razão do descontrole emocional, no trauma que a vítima adquire em razão do sofrimento. Segundo o Google... Eita, caiu tudo ali. Segundo o Google, nos crimes de extorsão mediante sequestro, tá? Calma aí que eu tô com um negócio ruim na garganta. Nos crimes de extorsão mediante sequestro em razão do contato entre a vítima e seus algozes, em circunstâncias de grave perigo e tensão, é comum surgir um sentimento de simpatia entre aquela e esses, conhecido como Síndrome de Estocolmo, fenômeno cuja causa é atribuída por muitos estudiosos ao mecanismo inconsciente de autopreservação da vítima. Então, a Síndrome de Estocolmo, né, consiste na identificação afetiva da vítima com o criminoso pelo próprio instinto de sobrevivência. Ou seja, uma mulher sequestrada e se apaixona pelo criminoso. Isso é um instinto de sobrevivência. Lógico, ninguém é bobo, né, Zé? Próxima. Essa aqui é fácil, hein, Zé? Quando ocorre a falta de amparo familiar dos colegas de trabalho e dos amigos e a própria sociedade não acolhe a vítima, incentivando-a a não denunciar o delito às autoridades, correndo o que se chama de cifra negra, está diante da vitimização. Caracterizada? Não. Secundária diz respeito aos órgãos públicos, tá? Então não. Descaracterizada? Não. Primária é quando a vitimização direta, né? E aí só sobrou a terciária. Certo, Zé? Fácil, né? Próxima questão. A reparação dos danos e a indenização dos prejuízos à vítima são vistas pela doutrina como uma importante tendência político-criminal observada na Lei 9.099, um problema que cabe apenas ao direito civil tratar, uma teoria que vê a vítima como uma parte autossuficiente no crime, algo obsoleto que não cabe mais sua discussão, em fato que serve exclusivamente como base para cálculo da pena do criminoso. Como isso aqui é um caso chato, muito subjetivo não, tem que estudar pra caçamba, a alternativa correta é essa aqui, para você decorar, que se repetir a questão, você acerta, tá? Próxima, José. Ave Maria. Entre o controle social, o conjunto de mecanismos e sanções sociais que visam submeter o homem aos modelos e normas de convívio comunitário, desta forma, são exemplos de influências no controle social: a administração penitenciária, a Polícia Militar, Ministério Público e a Guarda Municipal, Tribunal de Contas, Forças Armadas e Ordem dos Advogados, família, escolas e igrejas, partidos políticos, Conselho Tutelar e Polícia Civil. Alternativa correta, a letra D, família, escola e igrejas. Certo? Tá acabando, você vai, tô mal. Vamos lá. Próxima. É órgão da segunda seleção da instância formal do controle social. Olha, o órgão da segunda seleção da instância
do formal do controle social? O Ministério Público, a Polícia Judiciária, Poder Judiciário, a Administração Penitenciária ou a Polícia Administrativa? E aí, José? Segundo a pesquisa do Zé, a primeira instância, tá? Vou colocar aqui não sei escrever, primeira instância. A primeira instância formal do controle social seria a Polícia Judiciária, certo? Primeira instância. Ao passo que a segunda seria o Ministério Público, que se encarrega de dar sequência ao processo de seleção já iniciado em sede policial. Aqui, ó. Ministério Público, é só decorar. O órgão da segunda seleção da instância formal de controle social é o Ministério Público. Primeiro, a Polícia Judiciária, tá? Sem maiores delongas. Aí, se quiser se aprofundar, você corre aí atrás do prejuízo. Na internet tá cheio de teoria. Cheio de teorias. Vamos à próxima, José. Do ponto de vista criminológico, o criminoso fronteiriço é aquele que é considerado, Zé, que cuidado aqui, criminoso fronteiriço, não é aquele bandido de fronteira, tá, gente? Criminoso fronteiriço não são propriamente doentes mentais, aqui diz coisa de cabeça. Não são propriamente doentes mentais, mas também não são normais. Ferrou, hein, Zé? O cara não é doente, não é doido, nem é normal. Então ele está naquela fronteira entre a loucura e a normalidade, tá? O entendimento da psiquiatria moderna está entre a plena capacidade mental e a total insanidade psíquica. Existe, para a psicologia, existe uma zona cinzenta onde se localizam os chamados fronteiriços ou semi-imputáveis. Então esse camarada aqui, criminoso fronteiriço, ele tá numa zona cinzenta, né? Ele não está nem no branco nem no preto, está no cinza. Então ele não é nem louco nem normal, mas é considerado inimputável. Ele é considerado semi-inimputável, porque ele não sabe o que está fazendo, Zé. É semi-inimputável, né? Nossa, hoje eu não tô legal, é falta de gasolina. É semi-imputável, tá? Sendo assim, a resposta correta é qual, Zé? Vamos lá. É inimputável pela lei penal? Inimputável? Não, a gente viu aqui que não é. É semi-imputável pela lei penal, também conhecido doutrinariamente por idiota. Não é idiota, né, Zé? Tem outros caras idiotas por aí. Não é considerado idiota. Ele é imputável? Não, imputável não é. Inimputável pela lei penal, também conhecido doutrinariamente por oligofrênico. No Google não fala sobre isso. Então, é semi-imputável pela lei penal, pois seu estado psicológico situa-se na zona limítrofe entre a rigidez e a sanidade mental. E a insanidade mental. Então, a letra E. Nossa, aqui, ó. O negócio tá ruim. Próximas. Aqui é fácil. Cesare Bonesa, Francesco Carrara e Giovanni Carmagnani foram autores da corrente doutrinária da história da criminologia, da criminologia denominada, lembra que eu falei que o Beccaria, o Beccaria é da escola clássica, lembra? Clássica. O Lombroso, positiva. Se decorando isso aqui, você acerta um monte de questão. Então, o Francesco Carrara, a gente não sabe. O Giovanni Carmignani também a gente não sabe. Mas a gente sabe do Bonesa, Cesare Bonesa, que é o mesmo que Beccaria. Então, a gente sabe que é clássico. Então, escola clássica. Terça escola italiana, escola moderna alemã, escola positiva. Escola de Chicago, escola clássica. Teve o Beccaria,
ou César Bonesana. É Bonesana que fala, a gente vai Bonesão. Escola clássica, tá? Ficou fácil, né, Zé? Tem umas coisas que é fácil. Vamos lá. A aplicação acerca das causas da conduta delitiva possui fundamentos biológicos, dentre outros, assinala a alternativa que corresponde a uma das teorias biológicas da criminalidade. Teoria das funções, teoria analítica, estrutura funcional, teoria dos instintos ou teoria do consenso. E aí, Zé? Segundo pesquisa no Google, uma das variáveis da concepção biológica do crime tem enfoque psicológico. Uma de suas vertentes denomina-se teoria dos instintos, desenvolvida por Freud. Segundo essa teoria, o comportamento agressivo é inerente ao ser humano e se encontra no nível primário da vida psíquica, que é o id, do indivíduo, onde predomina o instinto de sobrevivência. Então, essa é a teoria dos instintos. Credo, dá até medo, Zé. Do ponto de vista criminológico, a conduta dos membros de facções criminosas, das gangues urbanas e das tribos de pichadores são exemplos da teoria sociológica. Isso aqui é fácil, né, Zé? Lembra daquela gangue dos torcedores que picharam a estátua lá em Minas Gerais? É um pessoal de uma subcultura, e uma subcultura delinquente, né? Tem que nem que facinho, assim é fácil, né? Vamos, próxima, Zé. A autorrecriminação da vítima pela ocorrência de um crime por meio da busca por causas que eventualmente tornaram-na responsável pelo delito é denominada homovitimização, heterovitimização, vitimização primária, vitimização secundária ou vitimização terciária. Temos que recorrendo ao Google, encontramos o que? A heterovitimização ou autovitimização é a ação ou efeito de alguém se auto-vitimizar ou vitimizar outrem. Então, a autorrecriminação da vítima pela ocorrência de um crime por meio da busca por causas que eventualmente tornaram-na responsável pelo delito é denominada heterovitimização ou autovitimização. Autovitimização. Tá? Falou autorrecriminação ou autovitimização ou heterovitimização, certo? Tem umas coisinhas que tem que decorar, né, Zé? Não dá para você entender muito as coisas. O indivíduo que é lesado por um estelionatário, o qual aplica ali o clássico golpe do bilhete premiado. Já peguei muito de inquérito com bilhete premiado, eu achava que isso aqui não existia, mas existe. É considerado, de acordo com a classificação proposta por Mendelssohn, que você lembra da vitimologia, como exclusivamente culpada, vítima exclusivamente culpada, inocente, tão culpada quanto o criminoso, menos culpada do que o criminoso, mais culpada do que o criminoso. O camarada que cai no golpe do bilhete premiado, ele quer também uma vantagem, né, Zé? Ele acha que é o espertão, só que o bandido é mais esperto do que ele. Então, ele é tão culpado quanto o criminoso. Deveria ser preso juntamente. Então, é tão culpada quanto o criminoso. Tá? Vamos à próxima. Próxima vez. O estudo da contribuição da vítima na ocorrência de um crime e a influência dessa participação na dosimetria da pena é denominado, cuidado aqui, hein? Vitimodogmática, perigosidade criminal, infortunística, círculo restaurativo ou intervictimae. Então, Zé, isso aqui é o estudo da contribuição da vítima, é a vitimodogmática, ok? Anota aí, copia isso aqui e fala que é vitimodogmática, certo? Próxima questão. O modelo... O nosso
O modelo de resposta ao delito que foca na punição do criminoso proporcional ao dano causado mediante um estado atuante e intermediário. Não, peraí. O modelo de resposta ao delito. Nossa, eu tô cego, gente. Calma aí, eu tô perdido. O modelo de resposta ao delito que foca na punição do criminoso proporcional ao dano causado mediante um estado atuante e intimidatório denomina-se: letra A, padrão consensual, modelo ressocializador, modelo segregador, padrão associativo, modelo dissuasório. Nossa, dissuasório. Modelo dissuasório, aí, Zé. Vamos lá no Google, socorrendo ao Google. Os três modelos de reação social ou de resposta ao delito são o dissuasório, o ressocializador e o integrador. Aqui tem o quê? Consensual, não é? Ressocializador, tem ressocializador? Tem. O segregador não e associativo não, dissuasório. Vamos lá. O modelo dissuasório, conhecido também como modelo clássico, enfatiza a punição do criminoso a fim de demonstrar que o crime não compensa. Na dúvida, procura o Google. Aí, ó. O crime não compensa. Modelo dissuasório. Certo? E aí, Zé? Tem mais? Aqui estão as questões. Já acertar. Aqui, gente, mais umas questões para vocês aí. Não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. E lembrando que abaixo do vídeo, né, na descrição do vídeo, tem um link para você baixar estas questões, tá? Vamos fazer mais algumas. Hoje eu tô já com preguiça já, peraí. As próximas a gente só vai falar a alternativa, para não ficar muito cansativo. Certo? Então vamos lá. Fruto da tendência atual da política penal brasileira, verifica-se que as tradicionais penas privativas de liberdade vêm sendo substituídas por medidas alternativas, tais como multa e obrigação de prestação de serviços à comunidade. O fenômeno mencionado é denominado desconstitucionalização, descaracerização, descriminalização, juridicização ou desjudicialização. E aí, Zé? Qual é a alternativa correta, Zé? Letra B? Então, gente, ó, segundo o Zé, depois vocês confirmem aí, confiram aí, é descarcerização, tá? Fruto da tendência atual da política penal brasileira, verifica-se que as tradicionais penas privativas de liberdade vêm sendo substituídas por medidas alternativas. Então, descarcerização. É tirar o cara da cadeia, Zé. Pronto, isso mesmo. Próxima, José. Sobre o prognóstico criminológico e estatístico, é correto afirmar que consiste em... Zé, já fala isso aqui porque eu não sei. D. Ó, gente, a letra D. Fica fácil. Probabilidade de um criminoso reincidir em razão de dados estatísticos coletados. Depois vocês baixem as questões e tentem fazer, né, sem ver as respostas, que fica mais fácil. Estou fazendo rapidinho aqui porque... para não ficar muito longo esse vídeo aqui. Vamos à próxima, Zé. A teoria do tem umas palavrinhas que é o capeta. A teoria do neo-retribucionismo, com origem nos Estados Unidos, também conhecida por lei e ordem, ou a tolerância zero, é decorrente da teoria... Que teoria, José? Positiva? Janelas quebradas, clássica, cidade limpa ou diferencial? Alternativa correta, letra B. Ó, gente, essa teoria aqui é muito interessante. Depois vocês coloquem no Google ali,
sobre a teoria das janelas quebradas. É bastante interessante essa teoria. Vou dar uma lidinha aqui, vamos ler, só o pessoal não acha que a gente é chato. Ó. A teoria norte-americana do neorretribucionismo, também conhecida como lei e ordem e tolerância zero, nasceu como decorrência da teoria das janelas quebradas, desenvolvida na década de 90 do século passado e que foi elaborada pelos criminologistas James Wilson e George Kemp. Tem por fundamento punir qualquer ato desviante antes que surja, pela falta da conservação da ordem, um ambiente favorável ao incremento tanto em termos quantitativos como gravidade de crimes. Mas isso aqui a gente está falando do neorretribucionismo. O legal é você saber a teoria das janelas quebradas, que você vai ver que é um fundamento legal. Procura aí no Google. Vamos ao próximo, Zé. Uma vítima que, ao querer registrar uma ocorrência, encontra a resistência ou desamparo da família, dos colegas de trabalho e dos amigos, resultando no desestímulo para a formalização do registro, ocasiona o que é chamado de cifra negra. Neste caso, estamos diante da... Isso aqui a gente já viu, né, Zé? Que é fácil. Quando é a terciária. Já foi repetida essa questão, tá vendo? As questões se repetem, tá, gente? Por isso que é bom fazer a questão, né, Zé? Próxima questão. Vítima inocente, vítima provocadora e vítima agressora, simuladora ou imaginária. Essa foi uma das primeiras classificações de forma sintetizada que levou em conta a participação ou provocação das vítimas nos crimes. O autor dessa classificação foi Francesco Carrara, Giovanni Carmignani, César Lombroso, Benjamin Mendelsohn, César Beccaria ou Zé? Zé, seu jumento. Benjamin Mendelsohn. Isso aqui todo mundo já sabe. Vamos à próxima, Zé. Uma das formas que o Estado brasileiro adota como controle e inibição criminal é a pena prevista para cada crime, cuja teoria adotada pelo Código Penal brasileiro é a mista, de acordo com o artigo 59 do Código Penal, que tem como finalidade a prevenção e retribuição, José. Vamos para a próxima, fácil essa, né? Próxima, deixa eu baixar aqui, Zé, peraí. Não vai caber aqui, a gente vai ler e depois a gente sobe. O conceito de prevenção delitiva nos Estados democráticos de direito e as medidas adotadas para alcançá-la são: letra A. O conjunto de ações que visam evitar a ocorrência do delito atingindo direta e indiretamente o delito. Gente, essa aqui é a alternativa correta, a gente não vai ler as outras para você não confundir. Como é uma coisa meio chata, você copia para você fixar. Porque se cair, repetir na prova, você vai saber, não vai se confundir. O conjunto de ações que visam evitar a ocorrência do delito atingindo direta e indiretamente o delito. É prevenção delitiva, tá? Vamos à próxima, Zé. São considerados autores que desenvolveram trabalhos na escola clássica. E aí, lembra da escola clássica? Quem é o ícone da escola clássica? Eu vou lá sem ver, Beccaria, tá? Onde tiver Beccaria é a escola clássica. Agora, se tiver em duas alternativas, você tá ferrado. Vamos lá. Manuel Carnevale, não tem Beccaria. César Bonesa, Beccaria é o César Bonesa, vocês sabem, né? Então, ó, já tá essa aqui, nem vou ler o resto, gente. Teve o Beccaria, que é o César Bonesana, não é Bonesa não, Bonesana. Próxima, José. Próxima. Quanto à teoria neorretribucionista, é correto afirmar: surgiu na Europa? Não, a gente viu que não foi na Europa. Surgiu na Itália? Também não. Surgiu nos Estados Unidos? Surgiu nos Estados Unidos. Peraí. Opa, vamos subir. Surgiu nos Estados Unidos? Surgiu nos Estados Unidos, inspirada na escola de Chicago com a denominação de lei e ordem, ou tolerância zero, decorrente da teoria das janelas quebradas. A gente viu tudo isso, ok? Próxima, a gente... Assinar a alternativa correta quanto aos fatores condicionantes e desencadeantes da criminalidade.
A migração pode causar dificuldades de adaptação em face das diferenças culturais, hábitos e valores, bem como um excedente de mão de obra, propiciando uma alta taxa de desemprego, o que influencia na criminalidade. Segundo o Zé, essa alternativa correta, não vamos ler as outras, Zé. Depois o pessoal lê aí, a gente está com muita pressa. Vamos... a próxima... A vitimologia é uma ciência que se ocupa do estudo da vítima e da vitimização. Dessa forma, a classificação das vítimas em vítima ideal ou inocente, provocadora e agressora ou imaginária foi proposta por Israel, não sei o que, Edwin Stewart, Hans von Hentig, Hans Gross ou Benjamin Mendelssohn. A gente sabe até hoje que foi o Benjamin Mendelssohn. Mexeu com vitimologia, mexeu com Benjamin Mendelssohn. Vamos à próxima, José. Tô acabando, né, Diva? Calma aí. A falta de amparo dos órgãos públicos às vítimas, a omissão do Estado e da sociedade proporciona muitas vezes o não registro do crime, ocorrendo o que se chama de cifra negra. Quantidade de crimes que não chegam ao conhecimento do Estado. O fenômeno mencionado é conhecido por vitimização. Gente, cuidado aqui, órgãos públicos, tá? Lembra que órgãos públicos é secundária? Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra D, tá? Entrou órgãos públicos, é vitimização secundária. Próxima, José. Tô com sono já, Zé. Compreende por prevenção delitiva o conjunto de ações que visam evitar a ocorrência do delito. Assim sendo, a prevenção, tá, gente? Aqui, cuidado, não confunde com vitimização. A prevenção terciária está focada. Prevenção terciária está focada. Para ganharmos tempo, está focada aqui, ó, no recluso, o que permite identificar o destinatário. Visa sua recuperação, evitando a reincidência. É realizada por meio de medidas socioeducativas e ressocializadoras. Tá? Depois vocês tentem fazer, leiam as outras alternativas e copiem a alternativa correta. Certo, José? Vamos para a próxima. Pena é uma sanção aflitiva imposta pelo Estado ao autor de uma infração penal que tem por objetivo inibir a ocorrência criminal. Trata-se de prevenção delitiva, isto posto, quais são as espécies de penas previstas no Código Penal Brasileiro? Isso aqui tem que ir lá no Código Penal Brasileiro, mas a gente vai dar uma forcinha. Letra D. Privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa. Próxima, José, para terminar. Vamos lá, próxima. Que é fácil, né, Zé? Fala de escola, a gente, pelo menos de escola o pessoal aprendeu alguma coisa aqui. Cesare Lombroso, médico e cientista italiano, foi considerado um dos expoentes da corrente do pensamento denominada... Pô, isso aqui todo mundo sabe. Lombroso, Beccaria. Então, Lombroso é positivo, Zé. Pelo menos isso o pessoal aprendeu, tenho certeza. Vamos aqui. Mais uma questão. A respeito dos fatores impulsionadores da criminalidade, assinar a alternativa correta. Isso aqui é uma questão muito subjetiva, então a gente vai só falar a alternativa correta, que é letra E. A pobreza influi no aumento dos índices criminais de cunho patrimonial. O bom funcionamento do sistema, o crescimento populacional... Não. Alternativa correta, letra E. Muito chata essa questão. Eles estão sem graça, Zé. Vamos a outra aqui. Outra questão sem graça. O fenômeno comum em países em desenvolvimento ou emergentes X propiciam a promiscuidade, o afrouxamento dos freios morais, tal, é que letra é, Zé? D.
Letra D. As condições precárias de habitação. Nossa, tô mal. Vamos à próxima, Zé. Eu acho que essa é a última, tá, gente? O comportamento inadequado da vítima que de certo modo facilita, instiga ou provoca a ação do seu verdugo, nunca ouvi falar em verdugo, é denominado vitimização terciária, vitimização secundária, periculosidade vitimal, vitimização primária ou vitimologia. Segundo o Zé, é periculosidade vitimal. Comportamento inadequado da vítima que de certo modo facilita, instiga ou provoca a ação do seu verdugo é denominado periculosidade vitimal. É ok, Zé? É isso aí, gente, ó. Aqui tá o gabaritozinho para você que ficou com alguma dúvida, certo? Dá uma pesquisada nos termos que você não conhece e nos termos que você ficou em dúvida também, é lógico. E se você quiser baixar essas questões, é só clicar no link que está abaixo do vídeo e tenta responder sem olhar para fixar as ideias, ok? Um grande abraço, felicidades, coragem, sucesso. Desculpa aí alguns erros, mas isso faz parte da vida. Como diz o poeta, quem sabe faz ao vivo. E obrigado pela participação especial da minha diva. Desculpa aí ela ter atrapalhado o nosso vídeo. Dá tchau pro pessoal, amor. Tchau, pessoal. Nossa, que voz. Como que é? Tchau, gente. É isso aí. Felicidades, coragem e sucesso. Agora eu vou ter que cuidar do meu amor. Tchau. Valeu. Até a próxima. Que voz que eu fiz, amor? Hã? Que voz que eu fiz? Vozinha de bandida.